Você aqui que tá me referindo a versão dura, bem pontual, bem rápido, sabe? Que nem assim, ele queria saber a potência absorvida por cada carga, né? E aí, pelo que eu vi, ele deu em 20 ampere isso aqui, né? Mas deve ser as duas, né? Tanto a ativa quanto a reativa, né? Daí aqui na ativa não tem não tem dúvidas, né? Só pegar a tensão e a impedância, né? E a chave. Daí agora pensando na reativa, teria que saber o fator de potência para conseguir... Sim, eu vou explicar isso daqui a pouco. A gente já... Não fala nada, né, do fator de potência. Fala que tem a carga, não tem impedância. Tá tudo em paralelo. Vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai entrar na parte de potência. Início, Potência de sistemas senoidais. Então, em essência, é a potência que o circuito elétrico de vocês vai transformar. Então, a gente vai tentar fazer uma análise de potência do mesmo circuito elétrico que a gente já fez anteriormente. Vou apagar tudo. Não, vou apagar, inclusive, essa parte mais... Calma. Antes disso, eu vou fazer um outro exemplo de circuitos com vocês. Então, exemplo. Vou pegar um circuito. Assim. Indutor em série com um resistor? Isso. Como é que resolve esse circuito? Eu quero descobrir quem que é a minha... essa corrente aqui. Ou só, não sei se eu tive como faz. Chamar aqui de I1, chamar aqui de I2. Quem são essas correntes? Causais. Como é que eu resolvo esse circuito? Tem duas fontes ali, né? Duas fontes. Uma fonte de 30 volts com álcool zero e outra de menos de 5 com lembrança. Vou deixar aqui, na verdade, 8 volts. Porque não vai ficar muito disparado. Como é que resolve esse circuito? Análise. A corrente I1 e I2. Posso usar? Aí, que eixo deles? Posso usar malha? Ali, cara. Mas também não dá pra usar. Dá pra usar não? Dá pra usar malha. Vamos usar malha. Porque a própria I1 e I2 são as correntes de malha. Se tivesse uma fonte de corrente. Tanto faz. Pode usar malha e pode usar malha. Vamos usar por malha. Por LKT. Ó. Primeira malha. Eu tenho menos. Eu posso deixar já isolado 5 com 30. Tem um J3. Igual a 5 e 1 menos J2 vezes I1 menos I2. Certo? Segunda malha. Eu tenho aqui a fonte vai ficar do outro lado, né? Então eu posso dizer que é menos 8 com álcool zero. Aqui eu tenho mais menos, aqui a corrente atravessa assim. Aqui a corrente atravessa assim. 2 mais J3 e 2 menos
J2 vezes I2 menos I1. Eu posso organizar esse meu sistema de equações e posso ainda organizar na forma matricial. Então eu vou ter I1. O que tem I1 aqui na primeira? 5 menos J2. O que tem com I2? Mais J2. Segunda equação, o que tem I1? Mais J2. O que tem I2? 2 menos J3 menos J2. Então, é 2 mais J1. Isso ele tanto faz, menos J2 e 2 menos I1 ou I1? Acho que ele tanto faz, né? Ou menos J2. Não tem a ordem, porque aqui o tem. sentido da corrente impõe a tensão nesse sentido. Aqui ela impõe a tensão nesse sentido, porque é uma corrente passiva. Então eu tenho uma corrente que está oposta à outra no mesmo componente. O sentido sempre é determinado pela corrente primária que eu estabeleço. Ela que impõe o sentido. Igual a 5 menos 30 e menos 8 0. Dependendo da calculadora que vocês tiverem, a calculadora já resolve automático esse circuito, tá? Em sistemas de energia, eu recomendo fortemente, no mínimo, aquela calculadora que eu recomendo para a conversão 2. No mínimo, aquela calculadora que eu recomendo para a conversão 2, que é a calculadora que trabalha com números complexos. Assim, muitas vezes, assim, a calculadora mais recomendada para sistemas de energia é a HP. Porque na maior parte das vezes vai ter um sistema 3x3 desse daqui. Né? Então, assim, para sistema de energia, a HP é muito conveniente. Mas, não tendo uma HP grande daquelas programáveis, essa daí não dá. Essa para sistema de energia, ela realmente é ruim. Eu sei. Você não vai conseguir fazer a prova de sistema de energia com ela. Nenhuma das duas. Tem muita dificuldade. É melhor pegar emprestado com algum colega que tem outro tipo de calculador. Tá? Minha sugestão, faça isso. Em conversão 2, eles não fizeram nenhuma das provas e foi usadas. Na outra prova que vocês fizeram, conseguiram ver melhor. Tá? Números complexos, infelizmente, dão certo trabalho. Porém, como esse é um sistema 2x2, fica relativamente fácil de fazer essa solução. Aqui eu tenho uma matriz de impedância Z. Vou chamar de Z bolinha. Vezes uma matriz de fasor corrente I igual um vetor de fasor de tensão. Como é que eu resolvo essa equação matricial? É, 5 menos J vezes 1. O que eu tenho que fazer para resolver a equação matricial? Posso passar a matriz dividindo? Não. O que eu faço então? Eu multiplico pela inversa, antes de cada uma das expressões. Então, isso daqui vai anular, dar uma matriz de identidade, e aí eu consigo descobrir quem que é a matriz de corrente. Então, a minha corrente vai ser o produto da minha matriz inversa, isso daqui, do menos 1, vezes 5 menos 30 menos 8 ômega 0. Quem que é essa matriz inversa? Lembra o determinante de matriz inversa de 2x2? É 1 sobre o determinante. Quem que é o determinante? Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, aqui eu tenho 5 menos J2 vezes 2 mais J1 menos J2 ao quadrado. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes J1 dá mais J5. Menos J2 dá menos J4. Aqui eu tenho J vezes J que dá menos 1. Vezes o menos vai dar mais 2. J2 ao quadrado. J ao quadrado dá menos 1. 2 ao quadrado dá 4. Com o menos na frente, mais 4.
Então eu vou ter aqui 10 mais 2 mais 4 dá 16. J5 menos J4 dá J1. Então isso aqui dá 16 mais J1. Agora, o que eu faço? Eu ponho então, inverso da matriz 2 por 2. Eu troco o sinal e inverto a posição. Troco a posição desse daqui e inverto o sinal. Lembra disso? Não lembram? Inverso de 2 por 2, vocês não lembram. Isso também tem que estar no âmago do ser de vocês. Coisa básica. Na prova vai cair 3 por 3, tá? Na prova de sempre cai 3 por 3, no mínimo. Aí vocês precisam fazer, tipo... escalonamento. Lembra de escalonamento aí? Vamos lembrar. Você vai fazer um sisteminha, você vai colocando igual a zero, fazendo uma escalinha, escalonamento. É escalonamento complexo. Então aqui fica 2 menos J1, 5 menos J2, menos J2, menos J2, vezes 5 menos 30, menos 8,0. Agora... Como que eles só inverteu ali, né? 2 no J1. É, porque esses dois é o adicional da diagonal secundária. Vamos fazer a prova, né? A, B, C, D, vezes D, A, menos B, menos C. Isso daqui vai dar linha vezes coluna, certo? Então eu vou ter AD menos BC. Isso é um termo. Linha vezes coluna. Aqui vai dar menos AB menos AB mais AB. Linha vezes coluna vai dar CD menos CD. Linha vezes coluna vai dar menos BC mais AD. O determinante é A. Não sou determinante, né? O determinante é AD menos BC. AD menos BC. CD menos CD dá 0. Menos AB mais AB vai dar 0. AD menos BC vezes 1 sobre AD menos BC, sobre AD menos BC vai dar... Esse termo dividido por esse dá 1. São iguais. Esse daqui é o mesmo termo, dividido por esse daqui também dá 1. É a inversa. Porque essa daqui vezes essa daqui deu a identidade. AD menos BC é 1. Ó, qual é a fórmula da matriz inversa, pessoal? 2 por 2. Matriz inversa, 2 por 2. Eu tenho I. Eu tenho uma matriz M. M é A, B, C, D. A M menos 1 é 1 sobre AD menos BC vezes BA menos B e menos C. Aí eu fiz a prova real, eu multipliquei essa daqui para essa daqui e cheguei na identidade. Então provei que realmente essa é a matriz inversa da 2 por 2. Então eu fiz o procedimento de encontrar a matriz inversa da 2 por 2. Vou deduzir para você, provei que é certo. Aí aqui agora basta fazer as multiplicações, né? Tipo, aí eu usei calculador, né? Essas são as correntes. Certo? Deu para pegar a ideia? Eu encontrei o vetor de correntes. Basta eu efetuar essas multiplicações no calculador e eu consigo chegar no valor. Não vou fazer isso agora, porque senão vai demorar muito tempo. Você não calculou, sai aqui pronto. Na HP ou na calculadora, na outra calculadora, sim. Senão aqui você tem que fazer polar retangular todas as variáveis e multiplicar 1 por 1 em polar retangular. 2 vezes, porque você tem que fazer esse produto aqui e depois esse produto aqui. Aí a corrente sempre tem que ser expressa na forma. Qual que é a forma padrão de expressar uma corrente? Polar. Impedância, preferencialmente na forma retangular, porque daí eu consigo ter uma noção física da resistência e da reatância. Tensão e corrente, sempre na forma polar, porque eu tenho o valor de pico, de amplitude e o ângulo.
Uma coisa importante é que muitas vezes que a gente usa fasor, esse valor aqui não é o de pico, é o RMS. Tá? Na prática não faz diferença, você tem que jogar para G2 ou de pico, estou dividindo todo o seu pico para G2. Como o sistema é linear, se eu divido ou multiplico por uma constante, a linearidade se mantém. Certo? Em teoria, a teoria do fasor está associada com o valor de pico. Tá? Mas na prática, como é muito mais comum a gente usar o valor RMS, a gente acaba utilizando o valor RMS das fontes. Tá? Beleza? Entendido? Alguma dúvida até aqui? Revisaram, inclusive, matrizes, né? Muitas coisas para revisar hoje. Como eu falei, tudo isso que eu estou falando hoje já deveria estar no mais intrínseco do ser de vocês, pelo menos os resultados, né? A identidade é sempre. Os zooms sempre estão na diagonal principal. A diagonal principal e os zeros as outras posições. Isso, exatamente. Existe uma expressão similar para 3x3, mas ela é bem mais complexa. Tá? Tipo, também dá de aplicar direto a relação. Se vocês, assim, eu não quero comprar uma outra calculadora de 3x3 e estou assim, desesperado, né? Decore a fórmula da 3x3. Tá? Tem essa solução também. Vai com medo de fazer esse calculamento, né? Dá para decorar a fórmula. Funciona. A minha questão é que vai ter que calcular o determinante da 3x3 também, porque daí vai ser um pouco mais complicado. Hã? Qualquer calculadora HP? Não é qualquer HP. Tem a HP 50G faz. É aquela ali Hã? que o HP 50G tem que ir mais. Essa aqui. Você consegue. Essa dali já ajuda, tá? Essa dali, que não é uma Porque eu não HP sei mais... como faz. Não, essa é a Cássio. Essa Cássio já é muito boa, tá? Essa Cássio ali já consegue resolver esse problema. 2x2 ela resolve, talvez 3x3. 3x3. 3x3, até 3x3 ela resolve. Qual é o códigozinho, né? lá. É Lax 991 Lax. Um preto e branco. Preto e branco. Na Shopee está R$79. Ó, se eu tivesse uso no meu celular tem um aplicativo também que tem uma calculadora da científica avançada, tipo essa Cássio, daí eu também consigo usar no celular. Na prova você não pode usar celular, né? Então, Será? eu acho que não. Tá? Acho altamente improvável. Mas para resolver exercícios, se não tiver calculadora e quiser resolver, né? Pode resolver com ele. Ele é pedido emprestado para um outro colega dessa turma, né? Para fazer a prova. Tem um aplicativo dela pro celular. Dessa aqui mesmo. É um nome bem parecido com essa calculadora aplicativo. Certo? Mas sim, vocês vão usar muito calculadora com número complexo esse semestre. É a matéria que mais número complexo de todas e matrizes de sistemas de equações. De todas as matérias, essa é a que mais tem números complexos e matrizes de sistemas de equações. Tá? Tanto que depois o sistema fica tão grande que a gente usa métodos numéricos para resolver. Vocês vão programar aí, tipo um programa para resolver isso. Então assim, a prova vai chegar até um certo nível de complexidade. Depois o negócio vai ficando cada vez maior. Inclusive, às vezes a gente faz por interação. Tá? Tipo, a gente vai interagindo e chegar a convergir num ponto. Você não tem uma solução exata, né? Direto. Certo? Posso apagar o quadro? Vou apagar essa daqui. Aí vamos para a parte de potência. Mas eu acho que é bom ter uma aula de revisão de circuitos hoje, né? Refresca muitas coisas na memória e espero que vocês não esqueçam semana que vem. Semana que vem vai ser uma revisão de PU, tá, pessoal? Lembra de PU? Mas daí vai ser o Paulo, cuidado. Os Paulo, perdão. Daí já está todo o cronograma. O cronograma que está no sistema é o cronograma que a gente vai seguir. Tá? É o cronograma que o John já tinha estabelecido, o Victor seguiu esse cronograma do John, o Paulo queria seguir esse cronograma e eu também segui esse cronograma do John. Porque foi uma ordem muito boa que o John colocou, bem racional para a matéria. Então, como o João viu que precisava fazer duas revisões, uma de sobre 3 e uma de PU, porque eu não lembrava nenhuma das duas coisas, a gente perde tempo tipo, de sistema de energia, mas tenta ganhar no resultado dos alunos. Posso apagar aqui? Tipo, o Paulo vai seguir o mesmo cronograma que já está lá. Tá? Só não na direita, então subir mais lá pro canto. Tá. Posso falar juntos também, né? Sim.
Beleza? Então, assim, uma coisa que você tem que aprender e criar, isso é uma coisa que o curso de vocês, infelizmente, talvez não tenham treinado o suficiente, é deduzir coisas. Deduzir coisas. Isso ajuda muito. Tipo, se você sabe como deduzir algo, sabe como tirar algo, você consegue lembrar melhor das coisas, entender fisicamente o que é aquela coisa. Tipo, ó, tipo, deduzir é a explicação de graça. Na dúvida, é só Fazer prova real. Tipo, é algo que deixa a gente mais flexível, sabe? Não depende de consultar as coisas, você tem resposta de cabeça e facilita a nossa análise, assim, como engenheiro. A gente consegue não se ater de uma forma mais global em relação ao problema. Entende? Não ficar naquele caso específico, daquele exercício específico. A gente começa a entender se faz sentido ou não o que a gente está fazendo. Sistema de energia faz muita diferença se você entender ou não sentido, porque um erro vai implicar uma mudança física brutal. Tá? E por isso a parte de potência agora é muito importante. Assim, tipo, eu vou talvez apressar depois da parte de bits bifásicos, mas tentar deixar bem claro essa parte de potência. Então faz muita diferença aqui. Eu vou trabalhar com potência monofásica, tá? Mas assim, a trifásica é similar às análises. Então a gente tem o que a gente chama de potência complexa, certo? Potência complexa, S, certo? Fazor, ela vai ser V vezes I conjugado. Esse conjugado faz toda a diferença. Tá? Potência S é a potência complexa, não é potência parente, esse S é chapéu. Apesar da unidade ser VA. Certo? O módulo e esse chapéu é o que a gente chama de potência aparente. Também VA. A gente chama de potência ativa a parte real de S complexo. A gente dá em watts. E a gente chama de potência reativa a parte imaginária da potência complexa. É dado em VAR. VAR reativo. O que é uma potência ativa? Aquilo que dá realmente o trabalho, né? Que é absorvido pelo... É a potência que indica a conversão de energia elétrica em outras formas de energia. O que é potência reativa? Até mais utilizada para ligar as bobinas dos equipamentos, às vezes também. Essa é a definição que eu vi no curso técnico de DI. Mas está certo. Certo. Potência reativa é a potência que serve para distorcer a energia elétrica. É a potência que eu gasto elétrica para distorcer a própria corrente elétrica. Indica a distorção da energia elétrica. Essa distorção pode ser dada por deslocamento ou por harmônica, que a gente vai tratar exclusivamente no caso de deslocamento. Certo? A gente não vai considerar harmônicas.
reativa, né? Então o S, por definição, é P na J aqui. E o S é S quadrado de P quadrado mais P ao quadrado. E aqui existe uma outra forma de a gente expressar esse S, que é o S com um ângulo φ. E esse φ é tangente da menos 1 de Q por P. Aqui a gente vai usar o padrão, né, de ângulo de impedância para φ, que é o ângulo de S. Tá? Existem duas convenções para φ. Existe o padrão, a convenção para ângulo de corrente e a convenção para ângulo de impedância. Em sistema de energia, o mais normal é utilizar φ como ângulo de impedância. Depois você vem com o Paulo, ele usa esse padrão mesmo. Tá? Mas o mais natural é utilizar o φ como ângulo de impedância. É o contrário de conversão 2. Conversão 2 é ângulo de corrente. Mas, se ele usar ângulo de corrente, vocês sigam como foi passado na conversão 2. O professor pode explicar de novo, basicamente, a questão da potência reativa? A potência reativa a gente acaba usando ela de algum jeito? Ou é tipo. Assim, normalmente a gente considera a potência reativa aquilo que ele não quer. Não quer. Porque ela é uma potência que só vai ser utilizada para distorcer a própria energia elétrica, né? Tipo, por que ela acontece? Porque a gente tem elementos capacitivos indutivos no circuito, ou elementos lineares, e esses elementos vão acabar distorcendo a energia. Lembra daquela figura do circuito aqui? O circuito distorceu, aquela senoide ficou distorcida no resultado, ficou com um ângulo defasado. Aquela distorção foi causada pela potência reativa associada com o circuito. Certo? Então foi gasta uma potência da energia que veio da rede para poder distorcer o sinal. E essa potência ela é continuamente utilizada. A potência é uma coisa que é continuamente feita. Se eu tenho um circuito elétrico ali, eu estou continuamente convertendo energia ativa, no caso aqui pela resistência, e ao mesmo tempo estou continuamente consumindo ou fornecendo potência reativa, no caso da impedância, da indutância. Certo? Eu já vou explicar as convenções para potência ativa e reativa, isso acho que fica mais claro. E na questão da reativa, a potência reativa é realmente só o deslocamento mesmo? Ou é o formatinho da molécula? Para fins desse sistema de energia, só deslocamento. Só o deslocamento. Para fins de qualidade de energia, o formato pode mudar também, porque quando ele envolve harmônico. A qualidade de energia de circuitos 3 tem harmônico, então a potência reativa também envolve a questão de distorção de formato, de forma do sinal. As harmônicas, pensei que eram formadas durante. Tá certo. Elas são formadas durante a distribuição, mas também pelas coisas que. São as cargas, né? As cargas que no fim com transformadores, com saturação. Para isso vão virando harmônicas na rede ao longo do tempo, né? Sim, entendi. A gente vai supor que não há nenhuma harmônica na rede, toda a rede, no sistema de energia. Caramba, que rede! Assim, pelas normas, né, na transmissão, se eu sou uma harmônica total, se eu não falho a memória, tem que ser no máximo 1%. Então, praticamente não é harmônico, né? Por norma, né? Então, se alguém violar essa norma, tipo, violou uma norma. Mesmo o de potência tem que ser 0,95 no máximo. Na transmissão, lá na alta tensão. Que tem que ter o mínimo de reativo circulando. Mas vai ter o reativo circulando porque ele precisa alimentar. As cargas estão puxando de reativo, né? Então precisa ter esse reativo associado. Né? Em conversão 2, foi uma das duas turmas. Eu cobrei uma questão máquina síncrona tentando explorar esse lado, mas nenhuma das questões que eu mudei de máquina síncrona não consegui responder direito. Mas, enfim, se retomarem na conversão 2, vocês vão ter que explorar um pouco isso, necessidade do gerador tentar
Verificar quanto que a carga está demandando e quanto o gerador tem que fornecer. Vocês chegaram a ver o experimento do gerador de vocês? Conversão 2? Não? Eu não sei se eu fiz com vocês, se eu já tinha gerador aqui. Posso pegar aqui esses conceitos? Posso pegar o quadro todo? Só uma carga de potência. Mas assim, mesmo em conversão 2, quando a gente trabalhava com máquina de indução, a gente usava o padrão de ângulo de impedância. Tá? Quando a gente trabalhava com máquina síncrona, a gente usa o ângulo de corrente como padrão. Tá? Só para deixar claro também. E o que é o Q ali? Joga aqui. O que é a potência reativa? Reativo. Tá. Isso é uma que nem naquele exemplo que eu dei antes ali, né? Que nem da potência absorvida seria aparente, então, né? Que é a... Vamos lá, vamos com dizer, calma. né? Vamos com calma. Eu já vou chegar nesse ponto. Próximo quadro vai ser isso. Qual tinha sido a resposta dele? Daí o professor falou que só um técnico dali? É da... Que a potência consumida por bobinas ou por capacitores. É isso? Um técnico a gente tem dessa forma. Potência usada para magnetizar os campos. Para magnetizar os campos magnéticos, no caso das bobinas, dos indutores, e eletrificar os campos elétricos, né, dos capacitores. A potência que você, em outras palavras, né, para gerar campos eletromagnéticos. Então, Ela distorce, mas ao para mesmo que ela tempo... Serve para gerar campos eletromagnéticos. Então ela distorce, mas ao mesmo tempo é necessário, né? Não sei se vocês lembram, semana passada eu falei para vocês que se você colocasse um indutorzão numa casa e botasse um Celeste, não ia ter problema nenhum. Não cobra, né? Não ia cobrar. Você estaria gerando campo magnético. Vamos supor que você queira fazer um gerador de campo magnético na sua casa. Puro. Né? Eu não tinha entendido, só fiz. Você pode. Porque a Celeste não te cobra reativo. Né? Um setor residencial. Mas então ela serve para isso. Isso Por enquanto, é útil mais pela questão de motores aí. Sim, porque os motores vai precisar ter um campo magnético associado, então você vai precisar produzir um campo magnético e obrigatoriamente vai ter uma potência reativa associada ao motor. É impossível um motor sem potência reativa, a não ser a máquina síncrona, que a máquina de indução é impossível assim ter. A máquina síncrona você pode manipular o fator de potência com ela, né? Então você pode mudar a potência reativa, se está absorvida, se está fornecida, pode fazer horrores com a máquina síncrona. Você tem um enrolamento de campo ali, né? Certo? Posso apagar o quadro? Obrigado, professor. Então agora vamos tentar entender o triângulo de potências. E aqui, assim, muitas vezes esse triângulo surge de um negócio meio etéreo, né? Na verdade, eu tenho um eixo, tem dois eixos. Um eixo Q e um eixo P. E eu vou ter em algum momento um fasor S. Eu posso ter vários tipos de fasores S. O mais comum é um fasor S assim, ou um fasor S assim. Nos dois casos, eu tenho um eixo P maior que zero. Desse lado P maior que zero. Desse lado P menor que zero. Aqui para cima eu tenho Q maior que zero. Para baixo eu tenho Q menor que zero. E aqui eu vou ter o meu ângulo φ. Meu módulo S. Certo? Então, vamos lá. Por convenção,
E aqui também eu vou usar a convenção, que eu não uso lá em conversão 2, conversão 2 usa convenção contrária para máquina síncrona, mas eu uso essa mesma convenção para máquina de indução. Nós geralmente usamos convenção de motor, né? Convenção do receptor. Então, na convenção do receptor, que eu presumo que seja a convenção adotada em sistema de energia, a gente tem P maior que 0 absorvido, P menor que 0 fornecido, Q maior que 0 absorvido, Q menor que 0 fornecido. Certo? Vamos começar. Que fornecido está associado com parte capacitiva. Que absorvido está associado com a parte indutiva. Certo? Até aqui foi? Então vamos fazer um caso análogo àquele exercício que o Eduardo estava falando. Aí ele pede potência absorvida por cada carga e também uma potência complexa total, né? Eu não sei se eu vou usar os mesmos valores, tá? Mas só podemos dizer. Não, tranquilo. Saber como que é a minha S1, S2, S3, S4, Vamos lá. Tem várias cargas em paralelo, então fica relativamente fácil de descobrir quem é cada potência. Eu preciso encontrar o S, tá? Assim, a gente pode também, né, deduzir que o meu S vai ser um módulo de V ao quadrado sobre Z, ou vai ser o meu Z vezes o módulo de V ao quadrado. Como que a gente deduz isso? Essas duas fórmulas, né? S é igual a V vezes I conjugado, certo? Certo. E eu sei que o meu V é igual a Z vezes I, certo? Trocando o V aqui, eu tenho que S vai ser igual a Z vezes I conjugado. Aí existe uma propriedade nos complexos que eu tenho um número complexo Z. Quando esse número complexo Z multiplica o seu conjugado, aqui eu tenho A mais JB vezes A menos JB, certo? Aqui eu vou ter A vezes A ao quadrado menos JAB
mais JAB. Aí aqui eu tenho J vezes J dá menos 1. Vezes menos 1 dá mais 1. B vezes B dá B ao quadrado. Então eu tenho mais B ao quadrado. Menos JB mais JB, cancela. Então, Z vezes Z conjugado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que o módulo de Z ao quadrado. O módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Então, quando eu tenho um número complexo que multiplica o próprio conjugado dele, eu tenho um módulo dele ao quadrado. O mesmo vale ao contrário. Se eu fizer que I é igual a V sobre Z, eu tenho que o meu S vai ser igual a V vezes I conjugado, então eu tenho V conjugado aqui, sobre Z conjugado. V sobre Z conjugado. V vezes V conjugado dá módulo de V ao quadrado. E Z conjugado aqui. Certo? Porque, novamente, se eu tenho uma divisão de conjugados, né? Se eu tenho um número complexo, Z1 vezes Z2 conjugado, eu vou ter Z1 seria, por exemplo, A mais JD vezes C mais JD conjugado. Posso pagar outra dedução aqui embaixo? Quero continuar a dedução, só para provar para vocês as propriedades. Estou provando propriedades mais complexas também. Isso daqui vai me dar AC mais JAD mais JBC menos ED. Se aqui ficar conjugado, eu vou ter AC menos BD menos JAD mais BC. Se eu pegar e fizer Z1 conjugado vezes o Z2 conjugado, eu vou ter A menos JB vezes C menos JD. Eu tenho AC menos JAD menos JBC mais menos, que menos com menos aqui vai dar BD. Então eu tenho aqui AC menos BD menos JAD menos mais BC. Expressões são iguais, então eu tenho que é igual. Isso daqui é igual a aquilo ali. O mesmo vale para divisão. Certo? Deu para provar para vocês as coisas. Bem, então vamos aplicar a propriedade. Então essa S1 vai ser igual a 220 ao quadrado dividido por 2 menos J3, ou 2 menos J3 conjugado. Eu tinha feito assim também, mas aí faltou conjugado ali, por isso que inverteu o sinal no final da resposta, né? Imaginário ficou ao contrário. Isso, exatamente. Então, meu S1 vai ser igual a 220 ao quadrado. Dá 4.000. 220 ao quadrado? É 48.400. 48.400. Dividido por 2 menos J3. Aqui eu preciso passar para a forma polar. Então, polar de 2 e 3, né? Então vai dar a raiz quadrada de 6 mais 9, de 4 mais 9. 4 mais 9 dá 13 e raiz de 13. Então, 48.400 dividido por raiz de 13, com um ângulo de tangente na menos 1 de 3,2 negativo. Beleza? O modo deu raiz de 3?
O módulo ali é raiz de 3, né? Isso, raiz de 13. Ah, tá. Aí agora é só É, passar a bem fase negativa para cima, com a divisão. Então esse S1 vai ser igual a 48.400 dividido por raiz de 13 com um ângulo de menos a tangente inversa. O de cima é 0,0. A tangente inversa ela tem a propriedade de ser uma função ímpar, então se esse menos com esse menos aqui vai ficar mais. Certo? Então nós temos que saber que é tensão sobre a impedância ali conjugada, né? Isso. Aí então, pessoal, assim, a parte real disso vai ser a potência ativa que vai ser absorvida. Nesse caso, a potência ativa vai ser absorvida e a potência reativa também vai ser absorvida. Mas é 2, né? Porque os dois são positivos. Aí basta pegar a parte real, a parte imaginária desse número, a ponteira polar, para retangular de volta, né? E eu ter a potência ativa absorvida e a potência reativa absorvida. No caso, as duas têm que ser absorvidas porque eu tenho uma carga indutiva. É bem isso, ele mostra a real e parte imaginária. Né? Certo? Daí mesmo, outras cargas, mesma ideia, né? Aqui eu tenho uma potência ativa absorvida e uma potência reativa fornecida. Essa carga está fornecendo a potência reativa. Por quê? Porque ela provavelmente, certamente, ela é capacitiva. Em nenhuma das vocês tem um capacitor, o capacitor fornece energia reativa. Inclusive, uma vai compensar a reativa da outra. Né? Em termos de ativos, não conseguem a mesma coisa, mas em termos de reativa, uma vai ser exatamente o oposto da outra. Essa daqui totalmente está o quê? Fornecendo ou absorvendo potência reativa? Fornecendo, porque é uma carga capacitiva também. Puramente capacitiva. Isso olhando ali nessa relação, né? Nessa relação. Reativa menor que 0. E essa daqui, olha só que legal. Essa carga está fazendo o quê? Fornecendo capacitivo e fornecendo ativo. Fornecendo capacitivo e fornecendo ativo. Tem uma resistência negativa. Existe resistência negativa? Ela está fornecendo ativo E reativa, estou fornecendo as duas. ela é um gerador. É um tipo um gerador. Semestre passado, eu cobrei na prova para vocês, em conversa 2, gerador de indução. Aí o gerador de indução, ele tem uma resistência negativa no interior dele, porque a máquina de indução, o modelo não é por tensão induzida, o modelo é por resistência, né? A resistência do escorregamento. Vai lembrar disso? Espero que lembre. Senão vocês vão voltar para a conversão 2. E daí, o que aconteceu? E daí que muitos não acreditaram na resistência negativa. Mas é porque ela está fornecendo potência. É um resistor que está fornecendo potência para a rede. Então tem que ser uma resistência negativa. Então o modelo da máquina de indução, quando opera como gerador de indução, tem uma resistência negativa. Né? Nunca vai encontrar um resistor real, puro resistor, que vai ser resistência negativa. Mas, eventualmente, algum outro tipo de sistema modelado por um resistor pode estar fornecendo potência e, consequentemente, sendo potência uma resistência negativa. Tá? Ficou claro aqui, pessoal? É muito importante entender os conceitos. Conceito e convenção, muito importante isso bem claro na cabeça em todo momento ao longo do curso. Entender quando que a potência ativa está, como está fluindo a potência ativa e como está fluindo a potência negativa. Esse é o fluxo de potência. Aí depois a potência complexa total é a somatória de todas essas ali, no caso. Isso, somatória das potências. Potência tu soma sempre. Mesmo que as cargas sejam paralelas, a potência delas tu se soma. Elas não são paralelas as potências. Certo? Essa impedância 2 aí, ela está absorvendo Ativa e fornecendo indutivo. reativa. Reativa. Está fornecendo reativo. A gente supõe que por padrão reativo é indutivo. Então se eu tenho ou eu estou absorvendo, eu tenho uma outra interpretação, eu posso dizer que estou absorvendo reativo capacitivo. Pera, aqui? Eu posso dizer que eu estou absorvendo reativo capacitivo também. Ah, tá, reativo. É. Só que por padrão, Capacitivo e indutivo. não, por padrão o nosso reativo ele é indutivo pela convenção. Então aqui eu estou fornecendo indutivo, aqui eu estou absorvendo indutivo. Seria o reativo indutivo, né? Certo? E além de fazer a soma, né, o senhor poderia também encontrar a corrente
total ali, né? Sim. Que é a tensão de 220 sobre, Poderia fazer um paralelo dessas cargas, encontrar a Paralelo. corrente e calcular a potência na fonte. só usando o conjugado lá, daí, Isso. em cima, lembra disso? Isso. E assim, pessoal, o que o pessoal mais erra de longe em sistemas de energia é esse conjugado. Tá? É o erro mais comum. Por quê? Porque as pessoas esquecem do conjugado. Fazem direto vezes i, aí esquecem de mudar o sinal, e daí mudou totalmente o sentido, porque se não usar o conjugado, tipo, se essa corrente estiver sendo indutiva, você vai achar que a tua potência aparente é capacitiva. E se essa corrente estiver sendo capacitiva, você vai achar que a potência aparente é indutiva. E aí você vai estar com uma relação física totalmente ao contrário do que é. E a pessoa diz, mas bom, é só um conjugado. Mas muda todo o sentido físico do que está acontecendo. Certo? Tô entendendo porque eu tive tanta dificuldade com isso mesmo. Circuitos 2 por 1. Eu presumo, espero que vocês sempre tenham um bom circuito 2. Por isso que estou gravando uma áudio revisão. Circuito 2, o pessoal de conversão 2 pegar essa alta. Não tá carregando o telefone. Não está carregando. Mas deixa eu ver. Pode quiser colocar o carregamento. Dá um play ali pra gravar. Até que foi, pessoal, deu pra pegar a ideia, geral, pegar os conceitos. Isso tem que, tudo que eu passo passando hoje tem que ficar, depois eu vou colocar a gravação lá no meu canal, vocês assistam lá depois, tem que ficar interiorizado entre vocês pro resto do semestre, pelo menos para a de energia. Hã? O professor ainda tem aquele canal. Tem. Legal. Tipo, O senhor consegue indicar também um livro, alguma apostila, alguma coisa sobre esse material para dar mais um... tem o slide do John, eu não coloquei no sistema, né? Eu vou colocar os dois slides, da semana passada e da semana vai ter. Tem sim. Tá? Mas tem um livro, que é o livro do Irving, de circuitos elétricos, tem tudo explicado lá. Não, beleza. Detalhadamente, como eu estou explicando para vocês. Só ali de cima a tensão ali é o só o módulo ou também é o fasor lá, o 220? Ali é o côngulo zero, né? Daí, côngulo zero. O côngulo zero seria um escalar também, então... Mas se tivesse um, por exemplo, colocaria ele também? Colocaria ele também. Né? Colocaria também. Só naquela outra que daí é só o módulo, né? Isso. Na complexa total. Isso. Na verdade, na aparente é só um módulo. Né? Aparente é só um módulo, mas a complexa não é módulo, é módulo e fase. Né? A complexa é as duas coisas. Beleza, pessoal? Até que foi? Posso para o 4? Estão acompanhando a ideia? Sim, a gente já sabe tudo isso. Em teoria vocês sabem, né? Deveriam saber, mas... A gente já viu tudo isso. Você já viu, né? Em algum momento. Uma coisa é ver, outra coisa é você talvez até entender, né? Não sei se estão entendendo. Esse é o nosso objetivo aqui. Ainda dentro da parte de potências, né? A gente tem tal do fator de potência. É bom, tá, pessoal? Esforçar fazendo exercícios, né? Uma coisa importante do fator de potência é que ele sempre, isso é uma confusão que todas as pessoas fazem, ele é do ponto de vista de uma certa fonte. Então existe um fator de potência diferente para cada fonte associada. Cada fonte tem um fator de potência. Você pode interpretar o fator de potência pela carga também. Então, uma carga demanda um certo fator de potência. Por exemplo, o motor tem na placa dele o fator de potência que ele puxa, o fator de potência da carga. Né? Mas normalmente a gente está interessado no fator de potência da fonte, tá? Porque a gente quer corrigir o fator de potência da fonte, não da carga. A gente corrige na carga para ajudar a fonte, não o contrário. Não corrige o fator de potência da fonte. A gente corrige a carga que a fonte está absorvendo, está fornecendo energia para aquela carga, para poder reduzir o fator de potência da fonte. É isso que a gente está fazendo. Então, o fator de potência, qual que é a ideia? Existe uma definição para o fator de potência. Fator de potência é potência ativa dividido por potência aparente.
Se nós formos olhar pelo triângulo de potências, né, assumindo que eu tenho aqui meu eixo P, meu eixo Q, a potência complexa S, ela vai ter associada a ela uma potência P e uma potência Q. E aqui eu tenho meu ângulo φ. Vocês observem que a relação entre P e esse S ele forma um triângulo. E o triângulo existem relações trigonométricas associadas ao triângulo. E existe uma relação trigonométrica que expressa a relação entre P e S. Qual é essa relação? É o cosseno. Cosseno do ângulo φ. Se eu não tiver harmônicas, essa expressão é válida. Por isso que o vetor de potência diz que é cosseno φ. Mas é por quê? Porque vem no triângulo de potência. A potência tem um cosseno que é P sobre S. Certo? Sim. Vamos ver agora como é que a gente faz a correção do vetor de potência. Existem muitas formas de escrever isso matematicamente. Eu vou passar para vocês da mesma forma. Quando veio no técnico, eu explicava dessa forma e eu acho que é a forma mais simples para um técnico entender. Se o técnico entende, o engenheiro não entende. Existem formas mais elaboradas de desenvolver isso. Tá? Por que a gente precisa corrigir o vetor de potência? Né? O vetor de potência ele indica o percentual de potência ativa dentro da tua potência reativa. Se tem pouca potência ativa, significa que você está puxando muito reativo para a rede, está puxando da fonte, da fonte primária. Consequentemente, você está ocupando espaço em fio com potência reativa que no fim só está distorcendo energia elétrica. Então, pelo menos do fio que vem da fonte, você quer economizar espaço. Pensa que a potência ela é algo que está fluindo por um fio. Se você está ocupando muita potência reativa, você está jogando espaço do fio fora. Você tem que colocar ali um fio mais cedo possível. Se tu vai ter que colocar um fio grosso só para passar a potência reativa, não está convertendo energia elétrica em outra forma de energia, não adianta. Né? Eu já expliquei isso várias vezes para vocês. Expliquei quem fez qualidade de energia comigo, eu tive uma aula enorme para explicar isso. Para que serve energia elétrica? Semana passada eu perguntei isso para vocês e quero saber a resposta. Para nada. Ela serve para ser convertida. Então, a potência que está fluindo pelos fios, prioritariamente tem que ser uma potência para converter energia elétrica. Consequentemente, eu dou prioridade para que essa potência seja ativa. Por norma, nos sistemas de distribuição, o vetor de potência tem que ser sempre maior ou igual a 0,92. Ou seja, 92% da potência que está circulando na minha rede, no meu fio, tem que ser ativa. Certo? Nem sempre isso vai acontecer. 2%. Mas. Tem um ganho associado que eles permitem. Né? Tem um. Certo? Então, muitas vezes eu tenho um vetor de potência menor que 0,92. Eu preciso corrigir para que, do ponto de vista da minha fonte, o vetor de potência seja 0,92. Porque a carga nunca vai mudar o vetor de potência dela. Se um motor tem um vetor de potência 0,8, vai ser para sempre 0,8, assim como de um motor. O que muda é o fator de potência que a fonte está enxergando. Certo? É o espaço do fio ocupado pela fonte. É isso que vai mudar. Então, eu tenho aqui um sistema RL. Certo? Aqui vamos dizer que eu tenho J3, aqui eu tenho 4 volts. Que a minha fonte seja uma fonte de 10 volts. Vamos calcular, vamos tentar entender o que está acontecendo nesse circuito. Vamos ver se a gente já corrigiu o fator de potência dele. Eu tenho uma corrente, a primeira coisa que eu tenho que saber é descobrir quem é essa corrente para poder descobrir a potência aparente. Certo? Posso ser direto a expressão não conjugada, mas eu tenho aqui a minha corrente. Vai ser 10 sobre 4 mais J3. 4 mais J3, de forma complexa, é 5 com um ângulo de 36 graus. Certo? Positivo. Então, a minha corrente, 10 dividido por 5 dá 3. 11 menos 36. Menos 37. 37.
certo? Então a minha potência complexa nesse circuito, ela vai ser igual a V vezes I conjugado. Essa então vai ser igual a 10 vezes 2 com ângulo de menos 37 conjugado. Conjugado na forma polar, só troca o sinal de dentro. 10 vezes 2 dá? 10 vezes 2? 20. Com ângulo de mais 37 VA. Certo? Então, percebam que se não tivesse conjugado seria menos 37, eu estava dizendo que isso aqui é capacitivo. Mas tem que dar mais 37 porque isso aqui é indutivo. Certo? O cosseno. Então, a relação D por S, que é a fator de potência, é o cosseno de 37, que é 0,8. Então, esse 0,8 é menor do que 0,92, eu preciso corrigir pelo menos 0,92. Certo? Então, precisamos declarar a correção do fator de potência. Por exemplo. Então, vamos lá. Eu tenho, sempre que eu tenho conceito de potência, eu tenho que analisar dois estados. Eu tenho o meu estado atual e o meu estado desejado. Certo? Atual, desejado. O meu estado atual parte dos dados que eu tenho. Eu preciso saber quem que é o meu P, quem que é o meu S, quem que é o meu Q atual. Nesse caso, fica fácil porque eu já tenho o ângulo, fica fácil de ver quem que é cada um. O meu S é 20, o meu P é 0,8 vezes 20, vai dar 16 watts. Certo? E o Q eu posso calcular como sendo a raiz quadrada, Q atual, S atual, Q atual. A raiz quadrada de S ao quadrado mais menos P ao quadrado. Raiz quadrada de 20 ao quadrado menos 16 ao quadrado. Aqui, pessoal, ele é com certeza positivo. Porque o Q atual ele é indutivo. 20 ao quadrado dá 400. 16 ao quadrado dá 256. 400 menos 256? 144. Raiz de 144 dá? 12. Certo? Tem que ser positivo aqui porque eu vou corrigir o fator de potência. Agora o desejado. A potência ativa vai mudar? Eu vou inserir carga nessa rede? Não vou inserir carga. Então o meu P permanece igual. O P Chegou desejado. em 16 a 10 vezes a corrente ali? Essa potência atual 16, né? É a potência ativa. Isso daqui é S vezes fator de potência. Dá 20 vezes 0,8, que dá 16. Ah, uhum. Agora o meu S tem que mudar. O meu S desejado tem que ser pelo menos a 92. Então, tem que ser P sobre o fator de potência desejado. Então, eu tenho 16 dividido por 0,92. Isso daqui eu preciso da calculadora de vocês. Tem que dar quantos? 17,39. 17,39. E o meu Q desejado, aí pode ser mais ou menos a raiz quadrada do meu S desejado menos o meu P desejado ao quadrado.
S desejado é 17,39 ao quadrado menos 16 ao quadrado. Isso aqui dá quantos? Preciso ouvir vocês. Alguém tem calculador aqui? 6,81. Hã? 6,81. 6,81. Aí esse 6,81 é positivo ou negativo? Como assim? Ele tem que ser Você vai negativo, corrigir né? com o Porque vai capacitor, corrigir, né? né? Então, Eu vou corrigir com o capacitor. Capacitor. Tem que se negativo. tem que ser negativo por causa do capacitor. Aí que tá. O capacitor é negativo. Esse aqui? Tem que ser positivo. É do capacitor ou é da fonte? Exato. Da fonte. Na Foi fonte, desejado ele para já, a fonte. ele já descontou. A fonte, o fator de potência dela, vai permanecer indutivo ou ele vai se transformar em capacitivo? Ele pode permanecer indutivo? Ou não? O que importa é que seja 0,92. Se é indutivo ou se é capacitivo, tanto faz. Então eu posso corrigir esse fator de potência para 0,92 indutivo ou 0,92 capacitivo. Atrasado não. Adiantado. Só que se eu corrigir para 0,92 capacitivo, eu tenho que colocar um volume de capacitores muito maior. A tal ponto que ele tem, inclusive, deixado o fator de potência unitário e depois piorado o fator de potência para que ficasse 0,92 capacitivo. O capacitivo é adiantado? Só... Adiantado. Legal. Eu vou precisar inserir muitos capacitores a mais. Se eu colocar aqui menos, eu vou mostrar onde é que vai dar o problema aqui. Vou deixar mais ou menos aqui por enquanto. Uma vez que eu tenho o desejado e o atual, agora eu faço o meu delta aqui, que é a diferença entre o desejado e o atual. O desejado menos o que atual. É o quanto que eu preciso inserir de potência reativa para que o meu sistema, fornecer potência reativa, para que o meu sistema possa... se esse cara aqui for positivo, esse delta aqui sempre tem que dar um número negativo. Em relação ao capacitor. Porque esse daqui é o ponto que eu tenho que inserir no sistema para que ele seja... A não ser que eu tenha um sistema com um capacitor aqui, né? Ele tem que inserir indutores. Mas normalmente eu tenho um sistema indutivo e eu tenho que inserir capacitores. Então a minha variação de potência reativa, ela sempre tem que ser negativa. Eu estou inserindo capacitores. Aqui é o que o meu capacitor vai colocar. Aqui é o que eu tenho na fonte. Esse daqui é da fonte. Esse daqui é do capacitor. Vamos supor que seja mais 6,81. Menos 12, isso aqui vai dar quantos? Vai dar 5,2, né? Aproximadamente. Deixa eu 6,1 aqui. Menos 5,2 VAR. Se eu colocasse aqui negativo, o que fizesse menos 6,8 menos 12, eu teria menos 18,8 VAR. Perceba que em vez de inserir 5,2 VAR, eu tenho que inserir capacitor que me dê 18 VAR. Seria mais de 3 vezes o valor. Seria mais de um triplo de capacitância. Ah, tu fazer comparação entre colocar capacitor e indutor, né? Nesse caso, aqui as duas têm que estar negativo. Eu tenho que colocar capacitor ali para corrigir. Só que numa, eu tenho que, porque daqui eu vou converter a potência que a fonte está vendo em potência capacitiva. Então eu preciso colocar muito capacitor para o circuito ficar bem capacitivo. Na outra, eu só coloco o suficiente para que ele respeite a norma. Sou mais econômico. Certo? Então, significa que essa é a quantidade de potência reativa que eu preciso colocar. Normalmente, por aqui é suficiente, eu já acabei nos exemplos, normalmente. Se por acaso você quiser descobrir a capacitância em si, aí você precisa encontrar a relação da potência do capacitor. Se ele que nem aí ó, tem o mais ou menos no desejado, isso vai depender se tu quer um adiantado ou atrasado. Né? Isso. Normalmente não faz diferença, pode continuar atrasado. Precisa adiantar. O adiantado é o negativo, né? É. Que é o capacitivo. Isso, exatamente. Então, eu sei que ela vai ser V ao quadrado sobre XC.
No caso do negativo, né, vai ser menos 7. Então, o meu delta aqui é menos 5,2. O meu V é 10, então vai ser menos 100 metro quadrado. E o XC eu quero descobrir. Então, o meu XC vai ser igual a menos 100 dividido por menos 5,2. Meu XC vai dar aproximadamente 20 ohms. Certo? Então, o meu ZC vai ser menos J20. Então, se eu quiser corrigir o vetor de potência, eu tenho que inserir um capacitor que dê menos J20 ali. Em paralelo com a fonte. E agora a gente tem que fazer a prova real. Vamos ver se corrigiu mesmo. Como é que a gente vê se corrigiu mesmo? Tem que calcular o fator de potência. É isso. Calcular o fator de potência. Como é que a gente avalia isso? Eu preciso do circuito. Potência ativa Aqui basta fazer paralelo, pegar a impedância e descobrir qual que é a potência da impedância. Fica como atividade para vocês fazerem. Beleza? Vamos resolver isso agora. É que nem ele pegou o cosseno do 37 graus, né? Você achou a primeira Porque aqui potência. eu já tenho Seria essa mesma ideia, né? Só Só que alguém fazer o paralelo dessa carga aqui. tem que fazer primeiro. Depois fazer a mesma coisa. Certo? Esse paralelo, vamos só conferir. Esse paralelo, isso vai dar um indicativo pra gente. Esse paralelo tem que dar ainda uma impedância indutível. A gente fez certo. Então, façam esse paralelo. Vou fazer outra coisa aqui. Se fizer paralelo, ele vai ser menos J20 vezes 4 mais J3 dividido por 4 mais J3 menos J20. Quanto que vai dar isso daqui? Alguém tem uma calculadora boa? Dá 4,28 com ângulo de 46. Positivo. Isso. Quanto tem forma retangular? Sim. Na verdade, vai dar um ângulo menor, né? E um ângulo grande. Tem que dar um ângulo menor do que o anterior. O anterior é 37. Não, eu acho que eu tinha colocado 20 antes. Ele deu menos 2,93. Menos 2,96? Isso.
menos 3,11 J. Isso está errado, tá? Tipo, eu já sei que isso está errado porque não tem nem como ter dado uma resistência negativa nesse paralelo. E o esperado é que seja um indutivo. E é mais esperado ainda que o valor resistivo seja maior que o valor capacitivo. Alguma coisa foi errada ali. Tá, fisicamente o resultado está errado. Só olhando para o resultado a gente já sabe que o resultado está errado. Só vamos dar uma olhada como está fazendo. Vezes 4, aqui é menos 20. Embaixo. Você tem que calcular assim, cara. Agora sim. 5,24 mais 2,3 J. Está bem coerente. Quiser ver o ângulo só pra gente? Quiser ver o ângulo só pra gente? 5,24 mais J2,33. Na forma polar. Só que a gente vai fazer o polar de 5,24 com 2,33. Alguém que tenha uma calculadora normal? Deixa eu igual esse. 5,73 com um ângulo de 23,6. 23,6. Agora façam o cosseno de 23. Zero 9163. 9163. Só que a gente aproximou aqui, né? Tipo, eu deveria ter. Aqui estava 5,2 e eu segui que era 5. Então eu coloquei menos capacitância do que deveria. Cosseno de filho 09163, praticamente 092. E agora tu me faz 10 dividido por 5,7. 1,75. 1,75 amperes. Então, significa o seguinte, que com a porção de potência diminuiu o modo da corrente, estou passando menos corrente no fio, então o fio vai crescer menos, eu posso inclusive usar um fio menor. E o meu fator de potência, porque eu reduzi a quantidade de reativo no fio, né? Ele melhorou. Então, só que ele vai melhorar nesse fio aqui, ó. Nesse fio que sai da fonte até a carga. É nesse fio que vai melhorar o fator de potência. Daqui para lá, ele continua com 0,8. Preciso manter a fiação mais grossa. Daqui para cá, ele vai estar puxando um baita reativo ali de 18, parece que a corrente vai puxar para cá. Mas essas duas correntes vão ser maiores que essa daqui. A corrente da fonte é menor que a corrente da carga. Quando corrige o fator de potência, a corrente da fonte é menor que a da carga. Sério? Sim. A fiação interna, nesse caso, tem que ser maior que a externa. Porque na carga vai circular a corrente do. Com o fator de potência, porque na verdade o capacitor tem uma corrente que vai puxar. E assim, o ideal, por isso que o ideal seria colocar o capacitor acoplado com o motor. Né? Seria o ideal. Se eu conseguisse colocar o capacitor em cada motor, seria o ideal. Porque daí toda a fiação que vai do ramal lá do quadro até o motor é menor. Se tu colocar no quadro, beleza, tem que puxar um fio maior pro coisa. Só a fiação que vai chegar no quadro que vai ser menor. Entende? Isso aí tu colocou nos dois casos, com 6,8 positivo e negativo também? Ou... Não, o negativo eu não fiz a conta subsequente, né? Eu só cheguei aqui, se fosse negativo, eu tinha que ter menos 18 VAR. Se eu tivesse menos 18 VAR, ia aumentar consideravelmente ia diminuir essa minha reatância capacitiva, consequentemente ia mudar aqui o ângulo de fase, ia chegar nessa mesma impedância, só que aqui com um ângulo negativo. Então é tipo como se fosse pedir um fator de potência daí atrasado, né? Por isso usou positivo, né? Isso. Se Se potência fosse atrasada, pedir eu usaria positivo. Se eu quisesse fazer potência adiantada, eu usaria negativo. E o atual é consequência do sinal que dá ali na raiz, né? Isso. Consequência não tem aqui. Exatamente isso. Então essa corrente maior, ela
ocorre pelo acúmulo de carga e ela fica circulando enquanto a corrente da fonte continua constante. Isso. É que você fala, não faz sentido no início, né? Tipo, como assim? O fio menor depois que tem grosso. É porque a corrente da carga não muda. Pois é. Eu posso mudar a corrente da fonte. Beleza, pessoal? Sei que essa aula está cansativa, por isso vocês devem estar sexta-feira, final de manhã, Vocês estão fazendo. primeira semana de aula completa. É verdade. Até que foi tranquilo. Agosto não tem feriado. Demora 60 dias. Até 7 de setembro vocês vão ter uma longa jornada. Então, respire, né? E vai piorar. Não, já estou na oitava fase. Daqui a pouco não tem tanta coisa tão ruim assim. Já passaram de controle? Já passamos de controle. Todo mundo passou de controle? Conheço. Glória a Deus. Então já está meio caminho andado, né? Agora é passar sistemas de energia, que é a outra matéria que talvez seja a pior da oitava fase. Qual? Sistemas de energia. Sistema de energia. É a pior da oitava fase. E da nona e da décima, que é ruim. Potência 2, né? PI3, na verdade. PI3 por causa do drama de você fazer o projeto funcionar. Né? E o outro é o P2. Ah, tá, Pedro. Aí potência 2, que potência 2 também. Assim, normalmente é tranquilo, mas você tem que. Tem que dar essa matéria mesmo. Ou o Rodrigo que acho que é isso. Tem que estudar, né? Tem STD também, né? Dependendo de quem dá STD, ela pode ser muito difícil, pode ser muito fácil, né? Rezem para que não seja eu que dê STD. Isso funciona com todo mundo, né? A STD tem umas contas bem cabulosas. Volta com o eletromagnetismo lá e pega umas coisas bem complicadas. Eu posso apagar então aqui o quadro? Agora eu vou passar a parte do trifásico. Mas é importante que vocês entendam isso, né, pessoal? Que o objetivo é realmente reduzir o fio da fonte. A fonte. Fio da fonte. E fazer essas análises, né? Tipo, entender o que aconteceu com o sistema, entende? Tipo, por que essa impedância está coerente ou não? Ver se o resultado faz sentido ou não. Professor, mas considerando aquilo que o professor mesmo disse, a questão desse capacitor estar no quadro de distribuição, quanto realmente vale a pena investir nesse cálculo com um fiozinho que talvez tenha, sei lá, 50 centímetros? Não, então, na verdade, o grosso vai ser o da carga que a corrente não muda. Então, depende do motor que você está colocando. Se é um motor pequeno, beleza, o fio não vai mudar. Tipo, esse 2,5 com um fator de potência maior ou menor, deixa no quadro. Porque de toda forma tu vai diminuir o ramal. Sim. Né? Agora tu tem um motor, sei lá, de 500 CV. Daí a gente é obrigado a colocar o capacitor. Coloca lá no motor, né? Então existe a possibilidade de vez em quando colocar o capacitor lá, mas é que o professor colocou de um jeito que se acaba sempre ficando no quadro. Porque assim, a maior parte das vezes não vai mudar a bitola do fio do motor. Se mudar a bitola do fio do motor, talvez compense, né? Você colocar lá no motor. A questão é que para manutenção sempre é mais complicado, né? Então, Outra dúvida, que nem ali a gente usou, né, o cosseno do ângulo da potência ali, né, 37, né, para descobrir o fator de potência atual, né. Aí depois ali já chegou a usar da impedância mesmo? Ou... Então, é que da impedância vai ser igual Igual, da né? potência reativa que só tem uma fonte. Se só tem uma fonte, o ângulo da impedância é igual ao ângulo da potência reativa. Por isso que nós estamos usando a convenção do ângulo da impedância. Certo? Aqui em máquinas síncronas também a gente não tem normalmente uma fonte só, né? A gente usa da corrente, porque a corrente é a nossa variável-chave para tudo, né? Em sistemas de energia, vocês vão lidar direto com as potências, né? Então, nesse caso, a gente usa direto o ângulo da impedância porque vai ser equivalente ao ângulo de S, né? Só que, na verdade, você não vai calcular a impedância para fazer o circuito, você vai fazer o circuito com uma potência, direto. Tipo, existe uma expressão para o fluxo de potência e vocês vão usar aquela expressão. Aí o resultado dela é iterativo. Você tem que calcular várias vezes para chegar na resposta. Potências, quatro tipos de potência aí. E o professor falou que algo que ele vai ver muitos semestres é sobre fluxo de potência. Isso. O que seria o Acho fluxo que
passar por isso, né? É a potência de uma fonte indo para outras fontes e para as cargas. Tem um sentido também certo para isso, né? Isso. É um ângulo. Aí, objetivo. isso já vai ser a primeira aula desse sistema de energia mesmo, daqui a 2 semanas. Semana que vem a revisão de PU, talvez o Paulo já comece com fluxo de potência, mas eu acho que não. Na outra semana a gente já começa com fluxo de potência. Nós vamos começar a modelar o sistema elétrico. E ao modelar o sistema elétrico, vocês vão ver o fluxo de potência entre as variáveis desse sistema elétrico. Beleza? Com conversão 2 eu também passei fluxo de potência. Ah, sim. Mas é um fluxo de potência mais simples do que vocês vão ver aqui. Bem isso. E tudo é cálculozinho mais assim, né? Não, são cálculos bem piores. Esses daqui é fácil. Pois Aqui é uma revisão. É só para vocês entenderem, e eu estou fazendo cálculos mais simples, para vocês entenderem o significado físico desses cálculos. Interpretarem isso, tanto na questão do resultado numérico, quanto na questão simbólica, na questão dos símbolos e das unidades associadas a eles. Eu quero que vocês entendam bem a física da coisa. Se a física faz sentido ou não. Então, pode explicar de novo uma parte daquele momento que a gente pensou que o número tinha dado negativo e o professor falou que não fazia sentido fisicamente? Porque assim, aqui ele deu uma impedância para mim de -2 menos J3, algo assim. E o problema foi o fato de estar negativo no ângulo ou no... Os dois serem negativos, tanto o resistor, porque se tu tem um resistor negativo, significa que tua carga está fornecendo energia para tua rede. Isso. Não está acontecendo no caso. Ok. E, ao mesmo tempo, um J negativo significa que você transformou isso daqui num sistema capacitivo. Mas eu não transformei no capacitivo, eu fiz todo um cálculo para manter ele indutivo. Então eu precisaria de um J positivo na minha impedância. Como é o caso do estado correto. O estado correto me dá uma resistência positiva, como esperado, e também uma reatância positiva. Porque o meu sistema manteve-se indutivo. Apesar do capacitor, o sistema global ele é indutivo. Porque eu escolhi colocar essa potência reativa aqui. Se eu tivesse escolhido colocar essa daqui, ele ia se transformar num sistema global capacitivo. Mas a carga em si, ela é majoritariamente capacitiva, por isso que a gente está tentando fazer uma fonte... Não, a carga é majoritariamente indutiva. Indutiva? Indutiva. Ela é um indutor, ela é isso daqui. Essa é a minha carga, esse é o meu circuito. Ah, tá, o capacitor a gente colocou ali exatamente para corrigir outra potência, para diminuir a potência. Só que ele ainda vai manter o sistema indutivo. Só menos indutivo do que ele era. Ok. Eu não tenho como fazer a indutância. Não tem como tirar a indutância porque é como se tivesse um motor ali e eu não vou mudar o meu motor. Ok. Senão a gente perde muito. Exatamente. Eu posso lá tirar o fio do motor, só que daí não vai funcionar para aquilo que eu quero que funcione. Excelente. Entende? Entendi. Mais alguma dúvida? Pergunta, não pergunta, pessoal. Vamos perguntar porque... É mais nesse sentido que eu também quero entender o negócio. Sim, eu quero que eles tenham negócio. Por mais que às vezes eles possam viajar às vezes. Beleza? Posso falar o quadro todo? A parte trifásica. Meia hora a parte trifásica, talvez dê tempo. Pelo menos alguma coisa. Bora. Entendendo também como é que faz a conversão de fator de potência, pessoal? P que é S atual, P que é S desejado, a diferença entre eles. Professor, qual é exatamente a produção que é o cara que calcula essas coisas para essas fontes? O engenheiro eletricista que faz isso. Não, sim, é um engenheiro eletricista, mas ele trabalha onde? Você diz para... Depende. Pode ser que seja da indústria, se tu quiser corrigir a fonte da indústria. Se tu quiser reduzir o teu fio do teu ramal principal, tu vai fazer isso na tua indústria. Pode ser o cara da Celesc, que está vendo que o fator de potência está aumentando muito, daí reclama o próprio engenheiro para poder reduzir. Quem vai corrigir vai ser o cara da carga, né? Tipo, o cara da Celesc só vai corrigir se ele está atrapalhando a fonte principal. Você tem tanto transformador no sistema, transformador subutilizado, que está deixando muito útil a rede. Aí ele está jogando o fator de potência para transmissão mais baixo por culpa dele. Sim. Aí beleza, aí ele vai tentar redistribuir os transformadores dele para poder ocupar eles melhor e consequentemente ter menos reativo desperdiçado no sistema. Né?
Mas, normalmente, quem vai se preocupar com o gestor de potência é o pessoal da carga, é o pessoal da indústria. Mesmo. Da indústria. Porque senão você vai para alguma multa. Beleza? Então, sistemas trifásicos, pessoal. Bem, sistemas trifásicos, existem dois tipos. Na verdade, existem 3 tipos. Principais, né? Normalmente, sistema trifásico tem 3 fontes. Pode ter conexão em estrela. Vou apagar ali porque esse dedo aqui já não. Ficou gravado no fio. Posteridade. Pois é. Você vai cortar esse fio. Ó, 11:06, né, que ele espirrou. Ô professor, e só para colocar também no campo prático das coisas, daí a gente resolve as coisas de verdade colocando um capacitor, um indutor, um paralelo, que a gente quer resolver? Um capacitor em paralelo, né? Entendi. Quando a gente abriu aquele quadro, não tinha lá embaixo, não tinha, não. Tinha, né? Ok. Então eu entendi. Tem capacitor em paralelo na nossa obsessão. Daí aquele capacitor corrige o fluxo inteiro. Em geral, é assim que se resolve, que essa matéria busca fazer. Não. Isso daí é circuitos 2. Essa matéria que é outra coisa. Aqui a gente não vai corrigir de forma geral o fator de potência. Só em pequenas exceções. Mas eu estou explicando qual é o problema do fator de potência para vocês. Porque vocês vão lidar muito com isso ao longo do tempo. Só que vocês vão olhar do ponto de vista da Celeste. Ok. Sistema de energia celeste. Isso. Vocês são Celeste em sistema de energia. Na verdade, vocês são o ANS. Explorador Nacional do Sistema. Legal. Queria saber de cara mesmo. Aqui vocês estão trabalhando na parte de ou vocês são concessionários de energia, ou vocês são emissores de energia, ou vocês são donos de usina, vocês são chique. Vocês têm que... Existem então 3 fases, eu vou chamar ABC, tá? Mas pode ser RCT, pode ser o VW. Elas são conectadas em estrela ou em triângulo. A gente faz a simbologia, assim, né? Mas assim. Normalmente a estrela tem 4 fios e o triângulo tem 3 fios. Certo? Porque na estrela a gente tem um neutro. Então a gente tem uma fase A, uma linha A, uma linha B, uma linha C, mais o neutro. E triângulo a gente não tem. As nossas linhas já são já tem a própria fase, né? Então aqui eu tenho um CA, aqui eu tenho um AB, aqui eu tenho um BC. Na verdade, assim, normalmente em alternado a gente não coloca mais e menos, né? A gente coloca um ponto só. Para indicar qual lado está no início dessa imagem. Né? Bem, sistema trifásico, a gente tem uma relação que VA é um V de pico com um ângulo 0, VB é um V de pico com um ângulo de 120 e VC é um V de pico com um ângulo de 240. Pode ser mais ou menos, né? Vou colocar positivo aqui. Então acho que VC também é um ângulo de 120, um 0. V com um ângulo de aqui VC igual a V com um ângulo de 240. Aí tem as duas sequências, positivo e negativo, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Seria menos 120 VB? Ali eu coloquei mais 120. Tá? As duas, mais 240? Né? Isso. Então a gente tem aqui o A, aqui o B, e aqui o C. Beleza? E aqui a sequência em anti-horário ABC. Tá?
Alguns lugares o padrão é esse horário, outros lugares o padrão é o horário. Tá? Eu não vou saber dizer qual é do Brasil. Então eu vou seguir esse daqui. Beleza? Mas pode ser que seja o contrário. Né? O americano e o brasileiro são o contrário do outro. Certo? Bem, existem algumas relações que são as tensões de fase e de linha. A fase é na bobina do gerador propriamente dito. Então, existem tensões de fase, corrente de fase, tensões de linha e corrente de linha. Certo? Aqui, a tensão de fase, VA, vai ser V. Vamos tentar descobrir quanto vai ser a tensão de linha, VAB. Nesse caso, a tensão de linha então vai ser a diferença de potencial entre VA menos VB. Vamos lá, vai ser mais fácil. VA quer ver com ângulo 0, menos VB quer ver com ângulo 120. Então, V com ângulo 0 é V. V com ângulo 120 vai ser V vezes cosseno de 120 mais V vezes seno de 120. Certo? Quanto que é o cosseno de 120? Cosseno de 120, pessoal? De cabeça. E 5/2 eu já obriguei vocês a saberem de cabeça quanto que é o cosseno de 120. Estou obrigando novamente. Menos meio. Menos meio. Quanto que é o seno de 120? É 0,96. Mais de 3/2. Isso. Posso colocar aqui aqui eu vou ter um J, né? Na parte real com a parte real, então eu vou ter 3 meios de V, mais J, raiz de 3/2 vezes Z. Posso dizer que isso aqui é 3 meios mais raiz de 3/2. Vamos pegar um módulo disso daqui e a fase daqui. Então o módulo vai ser raiz quadrada de 3 meios ao quadrado mais raiz de 3/2 ao quadrado. Então 3 meios ao quadrado vai dar 9/4. Raiz de 3/2 ao quadrado vai dar 3/4. 9 mais 3 vai dar 12. Então isso daqui vai ser raiz de 12/4. 12 dividido por 4 dá 3. Isso aqui vai me dar raiz de 3. Qual que é a fase desse número? É a tangente da menos 1 de raiz de 3/2 dividido por 3 meios. Isso vai dar tangente na menos 1 de raiz de 3/3. Que ângulo tem tangente de raiz de 3/3? 30 graus. Então significa que VAB vai ser igual a raiz de 3V com um ângulo de mais 30 graus. Significa que a tensão de linha vai ser raiz de 3 vezes maior, 30 graus adiantada em relação à tensão de fase. No sistema estrela. No sistema estrela o quê? Entendi. Hã? Tu falou por último, no sistema estrela A tensão de linha é raiz de 3 vezes maior, adiantada 30 graus. Por isso que a tensão, né? Porque a tensão de linha é maior. Então, por exemplo, né? Se a nossa tensão de fase for 220, a nossa tensão de linha vai ser igual a raiz de 3 vezes 220, que é igual a 380 volts no módulo. Certo? Por isso que a gente fala 380. Mas a gente sempre considera o padrão de tensão a linha, não a fase. A tensão entre fases, fase. Sim.
Uma coisa importante do sistema trifásico, pessoal, é que ele tem a potência ativa constante. A potência em função do tempo é constante no sistema trifásico. Não vou traduzir isso para vocês, tem a tradução no slide do professor John. Tá? No sistema monofásico, a potência ativa, nossa, é a potência média da função. Se a gente estava falando com o fasor. Se a gente fosse pegar senoidalmente, a gente vai ver que a nossa potência ativa monofásica, a potência em função do tempo monofásica, ela é assim. Então, existe a constante que a gente chama de P, que é o valor médio dessa potência. Certo? Isso se ela não tiver nada de reativo. Se ela tiver reativo, ela vai ficar pouco negativa, em função do tempo, instantaneamente. A potência trifásica, não, ela é sempre constante. Ela é assim. Se o sistema for equilibrado, claro. Né? Tanto a P quanto a Q vão ser duas potências constantes. Aqui no monofásico é uma potência média, então é uma potência que ela está toda hora subindo e descendo na rede, né? E a gente pega a média, na média ela está convertendo energia de forma constante. Mas ou ela converte ou ela não converte. Agora na parte trifásica ela está convertendo instantaneamente toda a potência. Certo? Então essa é uma das vantagens do sistema trifásico. Outra vantagem é que o motor trifásico ele tem campo girante. Então ele gira sozinho. Eu não preciso de um capacitor de partida para ele. Certo? Então isso acaba economizando muitas coisas, inclusive o torque do motor trifásico, que vocês já viram em conversão 2, é muito melhor que o torque do motor monofásico. Então você tem o sistema trifásico, ele é basicamente pensado por causa dos motores, né? Por causa da potência constante, que daí diminui também o dano à rede. Né? Como é muito fácil de gerar energia trifásica, né? Então normalmente ela é feita com geração trifásica. Tá? Geradores trifásicos são fáceis de fazer. Certo? Só vou mostrar as relações de potência, né, que fica a potência no sistema trifásico, né, e daí a gente encerra aqui. Tá? Só em delta, tá? Aí a tensão de linha é igual a tensão de fase. Tá? Então VAB é igual a VA. Né? Aqui está o VCA, né? Tipo, eu peguei o contrário da outra. Mas se eu pegar o AB aqui, o AB está aqui, né? Esse VAB aqui está igual ao VB, né? Eu coloquei errado na questão das fases. Tá? E aí a corrente de AB que é deslocada em relação à corrente normal. Então ela vai ser, eu não lembro se é menos 30 ou mais 30. Tá? Com raiz de 3 na frente, eu acho que é mais 30. Raiz de 3 na frente. Enquanto aqui a tensão de linha, que é raiz de 3 vezes a tensão de fase, ao longo do 30. E a corrente de linha igual a corrente de fase. Tá. Não esquecer jamais disso. Isso a gente termina no circuito 3. Os 3 ou 2? Os 2. Isso, circuito 3. Os 2. Os 3 eu tinha que pegar sabendo disso. Posso fazer a última consideração sobre potência, daí a gente encerra, que vocês já estão destruídos. Passar praticamente uma matéria inteira de circuitos 2 em uma aula de 4 horas. Pode vir. Cansar afiado. Aquela cena de também. Muito isso de tudo. Claro que é uma revisão, né? Vocês já sabem muita coisa, né? Só que talvez vocês não sabiam direito algumas outras. Não é uma questão de saber o nome, é que a gente aprende, mas não fica utilizando toda hora. Eu, por exemplo, aprendi a maioria dessas coisas em 2021. 2 anos, e a gente usa alguns poucos conceitos durante todo esse tempo agora. O que eu falei? Usou um pouco, daí circuitos 3, no semestre passado. Bom. E acho que em outra matéria, eu nem lembro outra matéria. E qualidade a gente usou. Qualidade E conversão. Conversão. Eu também fiz ano passado. Conversão 2 ano passado, a gente fez junto. Vocês dois sabem juntos.
Foi ano passado? Ano passado, só. Tá em corpo, sério. Foi ano passado. Foi no primeiro semestre do ano passado, então. Primeiro semestre do ano passado. Ah, tem problema. Vamos lá, vamos fechar só. Posso pagar aqui o. Verdade, 19/5 de 2022. Posso pagar aqui. Pode. Caramba, fiquei mais tempo. Então, a potência ativa dos novos variáveis de fase linha, ela vai ser raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o fator de potência. Ou 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente de fase, vezes o fator de potência. A potência aparente vai ser raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a tensão de corrente de linha, ou 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente de fase. E a potência reativa vai ser raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a tensão de φ, ou 3 vezes a tensão de fase, vezes a tensão de φ. Certo? Sempre fácil, tem que lembrar que tem esse raiz de 3 na frente. No monofásico, basta tirar o raiz de 3, ou basta tirar o 3. Jamais esquecer dessas formas, pelo menos essa primeira. Certo? Não vou dar exemplo porque já foi muito tarde, mas a princípio venham ver os lados de onde deduz essas expressões também, tá? Se vocês tiverem mais de 3. Beleza? Muito importante estar bem afiado sobre os dois no sistema de energia. Tem que estar bem afiado mesmo. Especialmente essa questão dos conceitos indutivos e capacitivos, tá? Como é que está fluindo isso, né? Isso é bem importante ter essa noção, digamos assim. Inclusive, eu acho que vou disponibilizar essa gravação para o pessoal, para fazer a prova da NET. Ah, é, né? É muito comum que são circuitos 2 na NET. Tem muitas visualizações esses vídeos? Não. Eu não dá pra fazer nenhum dinheirinho Não. em dólar. Ah, mas tem propaganda. Tem Tem propaganda. propaganda, mas quem ganha é o YouTube, né? Não sou. É que tem que monetizar também, né? Tem que ter um tanto. É, mas eu acho que você já, sei lá, uns 10 mil inscritos. E o professor pode monetizar esse tipo de coisa? Então, eu não sei se eu posso Porque monetizar. não, né? Não sei, eu não tenho certeza se Questão não. da dedicação exclusiva. É, mas eu acho que a dedicação exclusiva autoriza. YouTube. Autoriza algumas coisas. Algumas poucas coisas, eu não tenho certeza. Mas eu não monetizo, eu não quero nada. Beleza? É só mesmo para ajudar os alunos. Obrigado, professor. Depois você trabalha editar esse vídeo.